Seja bem-vindo a mais um Papo com Elas, uma live de informações, mentoria e testemunhos. E hoje vamos ter o primeiro testemunho de Papo com Elas. Lembrando a você que Papo com Elas é quinzenal e hoje estamos na 6ª edição. E vamos começar, já vou chamar aqui. Por causa da mudança de horário aqui. E a Nilma já vai estar entrando para a gente começar aqui. Oi, minha amiga! Amiga, quanto tempo! Gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Obrigada, desculpa aí. Mudou aqui o nosso horário de inverno. Então, aqui nós estamos 2 horas de diferença de Brasília. Depois vamos ter que ajustar esses horários, mas enfim. Eu sou Mônica Septínio, artista visual e escritora. Eu sou Nilma Costa, professora, mestra em linguística, editora e revisora de texto, coisa chiquíssima que a minha amiga Mônica Septínio me proporcionou, graças a Deus, né, vivenciar. Nós estamos aqui hoje, né, amiga, com mais um Papo com Elas, lembrando que isso é um papo, né, descontraído e que cada convidado tem sua visão e sua opinião acerca do tema. Nós não afirmamos que estão 100% certos, que tem 100% de razão, porque isso é simplesmente um papo com elas e tá aberto, né, vocês podem interagir. E é isso, né, amiga? E hoje é dia de testemunho. Isso, o primeiro testemunho de Papo com Elas. E hoje, quem nós temos de convidada aqui, Nilma? Ai, meu Deus, Ariela Natasha Mercado. Natanja Mercado. Ela é esposa do Oscar Salazar e mãe da Alfa. Ela trabalha como project manager em uma empresa de construção, uma empresa que constrói os telhados aqui, os roofings, né? De uma companhia, ela trabalha nessa companhia aqui nos Estados Unidos. E já que ela vai falar mais sobre quem é ela, se apresentar, e hoje ela tem um testemunho muito impactante, muito lindo para dividir conosco, né? E sem mais demoras, eu vou estar chamando e a gente vai estar interagindo com ela. Fica aqui ligadinho. Obrigada pela sua participação, obrigado por você que vai começar, que vai estar assistindo conosco, você que vai estar vendo depois, sejam todos muito bem-vindos. E a Ariela já está aqui. Boa noite, Ari. Seja bem-vinda. Boa noite. A Papo com ela. Boa noite. Boa noite. Essa minha amiga Nilma. Essa minha amiga Nilma, ela é a co-hoster aqui do Papo com Elas. E a Ariela Natasha Mercado, né? E ela vai estar se apresentando para a gente começar a bater um papinho com ela. Né? Tem mais alguma coisa que você queira? Eu consertei, né, o nome do seu marido, o nome do Oscar, e alguma coisa mais que você quer falar na sua apresentação, ou consertar mais alguma coisa, ou adicionar alguma coisa da apresentação? Bem, não, a apresentação está ótima. A única coisa que, antes de tudo, eu sou cristã, creio em Cristo. Estou aqui. Amém. E graças a ele é que hoje eu posso dizer que eu sou a esposa do Oscar e a mãe da Alfa. Se não fosse por ele, não teria esses outros títulos, que são os mais importantes para mim. Prazer, Nilma, já conhecia da Mônica falar muito de você e das outras lives. Prazer, Ariela, que coisa boa. Sim. Bem, é basicamente isso. Não sei se você quer começar com as perguntas. Sim, ou... sim. Ariela, a primeira pergunta é a minha pergunta. De onde você é do Brasil e há quanto tempo você vive aqui nos Estados Unidos e aonde você vive aqui nos Estados Unidos? Para as pessoas que vão estar assistindo saberem.
Bem, eu sou da Terra da Garoa, sou de São Paulo, capital. Sim, nasci, cresci em São Paulo. E estou nos Estados Unidos. Esse ano fez 10 anos que eu vivo nos Estados Unidos. Eu morei 4 anos e um pouquinho na Flórida. E vai fazer parte do meu testemunho isso também. E aí chegou uma época que eu fiquei entre a espada e a cruz. Eu não sabia se eu continuava aqui ou voltava para o Brasil. E aí, pedindo a Deus orientação, vim para Massachusetts para conhecer. E do momento que eu cheguei no aeroporto, eu já me identifiquei com o lugar. Vim, acho que eu vim na semana antes do Thanksgiving, passei a semana do Thanksgiving aqui, voltei para Miami e deixei minha carta de demissão, nem tinha emprego aqui em Massachusetts ainda. E vim e fiquei. E Deus fez um mover muito grande na minha vida desde que eu mudei para cá. E só tenho a agradecer. Então, mês passado, em outubro. Ai, desculpa, entrou alguma coisa no meu olho. Eu completei 10 anos de Estados Unidos. Nossa, que legal, coisa boa. Ariela, no livro da Joy, no livro Joy, né, da Mônica Septímio, tem uma frase que diz: milagre é uma sincronia entre a necessidade do homem e a debilidade de Deus. Você acha que essa frase faz jus com o que aconteceu contigo? Ai. Sim, não creio que Deus tenha qualquer tipo de debilidade, Não, mas você não entendeu. Repete a frase, Nilma. entre a necessidade do homem e a debilidade. Amiga, fala aí, eu acho que tá digitado aqui errado. É a misericórdia, Sim, Foi na hora da sim. tradução, Ariela, desculpa. Não, tá bem. Vou ler de novo. Milagre é uma sincronia entre a necessidade do homem e a misericórdia de Deus. 100%. Não existe milagre sem uma necessidade humana e a misericórdia do nosso Pai Celestial. Se ele não tivesse misericórdia, eu tenho certeza que eu não estaria aqui para dar esse testemunho. Amém. Ariela. A gente pede desculpa, viu? Porque aqui eu li errado. É necessidade e debilidade do homem. E a misericórdia de Deus. Ao vivo sempre sai essas coisas. A gente conserta rapidinho. Ariela, qual o montante da sua caminhada cristã? A gente está em 2024. Fazem aí, assim, 11 anos que eu realmente comecei a me entregar à palavra e realmente seguir o Senhor. Mas eu só me batizei em 2016. Eu já ia na igreja sempre, né? Já fazia os devocionais e tudo mais. Mas eu realmente me batizei quando eu já morava aqui nos Estados Unidos. Era assim, né? Aquela coisa, né? Acho que quem aceitou Cristo já adulto vai me entender. Você conhece, você sabe quem conhece entre aspas, né? Todo mundo fala aí de Cristo, né? Você assiste a Paixão de Cristo e crê que você sabe tudo. Você fala, eu rezo um Pai Nosso, sabe? Um Salmo 91. Eu era mais ou menos nessa vibe. Mas entre 2012 e 2013, mas 2013 mesmo foi o ano que eu comecei realmente ir para a igreja, conhecer mais e ler a palavra e tentar entender, né? Não ler a Bíblia assim só por ler, como eu fiz boa parte da minha vida. Então fazem aí 11 anos. Nessa caminhada de 11 anos, Ariela, teve algum
tempo que você se afastou? E se teve, você se importa de dizer qual foi a principal razão? Eu nunca me afastei, mas eu já fui aquele crente que senta no muro, que Ai, você não tá nem aqui, nem ali, você tá, né? Teve uma época, o Oscar não é meu primeiro esposo, vai ser o último, creio Nome em de Deus, Jesus. em nome de em Jesus. nome de Jesus. Mas eu fui casada antes e teve um período assim bem turbulento, que eu ia na igreja, mas acabava não seguindo muito bem os mandamentos, né? Mas nunca deixei, não. Ai, desculpa, gente, de frequentar, e até isso me ajudou muito a ir pelo caminho correto, né? Andar pelas veredas da justiça e do Senhor. Mas tive sim essa fase de ir para a igreja, escutar a palavra, mas quando estava fora da igreja não seguia bem os preceitos, né? Graças a Deus durou pouco tempo, mas tive uma fase assim. Amém. Por que nós fazemos questão de fazer essas perguntas a respeito da caminhada cristã, de quanto tempo? Porque nós vamos estar contando um testemunho. E essa live, por mais que nós temos mentoria, informações, nós temos pessoas que abrem sobre as suas áreas, como psicólogas, terapeutas, psicanalistas, assistentes sociais, pastoras, mas, enfim, essa live, ela é totalmente cristocêntrica. Então, as pessoas que vão participar aqui, algumas delas são profissionais, não são cristãs. Mas, para testemunho, a pessoa realmente tem que ter Cristo como centro. Por isso que nós fizemos todas essas perguntas para a Ariela para começar, para mostrar para você a continuidade, a caminhada dela, o foco dela e o que ela obteve com essa caminhada, essa persistência. Não é mesmo, Nilma? Sim, sim. E aqui nós proferimos o Senhor Jesus Cristo, né, como centro das nossas vidas, como nosso Salvador, né? Desde sempre, desde o primeiro papo com elas, a gente deixou isso bem claro. E a gente sabe que milagres acontecem todos os dias, né, Mônica? Isso mesmo. E estamos aqui ansiosas para ouvir o seu testemunho, Ariela. Isso mesmo, isso mesmo. E agora é o espaço que nós vamos dar para a Ariela. E como é a primeira live de testemunho, vocês que nos acompanharam, vocês viram que as outras lives nós abordamos um certo tema com uma profissional ou uma pessoa que é estudiosa do assunto, e ela foi falando, e nós fomos fazendo perguntas, e vocês que acompanharam foram fazendo perguntas também, e fomos batendo um papo, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, porque papo com elas também é testemunho. E hoje, como vai ser um testemunho, nós vamos abrir o tempo para a Ariela, né? Sim. E aí vamos interagir, e você também que está nos assistindo, que está nos acompanhando, batendo esse papo conosco, vocês também podem deixar perguntas para a Ariela ou para nós, e nós vamos estar, né, batendo um papo com ela. E antes disso, Nilma, você dá uma olhada lá atrás na Ariela. Tá vendo? Tô vendo. Você reconhece? Pô. Gente, a Ariela, ela é uma apoiadora né, posso dizer, do meu ministério, porque não tem como separar o meu dom artístico, que eu chamo de presente, do chamado que Deus tem para minha vida. E a Ariela é uma apoiadora, ela tipo assim, depois que ela conheceu, ela se identifica, o Senhor falou com ela através de pintura, né? E eu lembro até quando ela comprou essa pintura e já era o tempo que Deus deu para ela, para essa bênção. E essa pintura realmente falou com ela bem profundo, né? A citação dela, que tem tempo para tudo, né? Tempo para colher, isso. Tempo para plantar e tempo para colher. Né? E a Ariela agora colheu. E aí está a Ariela. Nilma, você quer acrescentar alguma coisa antes dela começar?
Eu gostaria também de dar um pequeno testemunho, que foi uma pintura que a Mônica me mandou. Na próxima live, se Deus quiser, eu já mostro para vocês aqui, vou lembrar de mostrar. Eu estava fazendo uma campanha de Neemias, e aí a Mônica mandou, a Mônica mora, né, nos Estados Unidos, e eu moro aqui no Brasil, e ela falou, amiga, eu tô te mandando aí uma pintura. E aí, no dia que eu recebi, eu estava finalizando uma campanha de Neemias, e ela mandou exatamente uma pintura, e a imagem é a seguinte, eu carregando um carrinho de tijolos, reconstruindo os muros, né? E aí a mensagem, porque não sei se vocês conhecem o trabalho da Mônica, se todo mundo conhece. Quem não conhece ainda, né? Tá aí a oportunidade de conhecer. Ela faz quadros, ela é uma artista visual, né? Uma pintora. E os quadros dela são proféticos. E sempre atrás vem uma referência de um versículo. E o versículo bíblico que veio era exatamente do livro de Neemias. Aquilo me emocionou demais. E pelo jeito também aconteceu com você, né, Ariela? Sim. Foi bem assim mesmo. Bem. Os versículos não estão só atrás, estão na frente também. São coautores. Verdade. É ali no cantinho, né, Mônica? O versículo é junto com o meu nome, porque o Senhor, ele é coautor junto comigo das minhas obras. Ele que me inspira em sonhos, quando eu leio a palavra, quando eu estou vivendo, quando alguém está pregando. Então, é através do Senhor. Quanto mais estou conectada com Deus, mais eu tenho inspiração, tanto para escrever quanto para pintar. Ari, o flor é seu. A palavra está contigo. Fique à vontade. Que responsabilidade, né? Primeiro testemunho. Enfim, bem... Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, isso era uma coisa assim, desde adolescente, né? Enquanto minhas amigas diziam que elas queriam casar, eu dizia, eu não ligo para isso, eu só quero ser mãe. Era esse o meu desejo. E a vida foi passando, me tornei adulta e eu tive um relacionamento de 10 anos, né? Foi meu primeiro namorado e a gente namorou por 10 anos. E num deslize eu engravidei, mas assim, eu tava numa fase bem horrível da minha vida. Desempregada, né? Morando com os pais. Ele também não tinha lá aquele emprego assim que eu pudesse falar, não, tem como bancar. Enfim, e como eu não tinha nenhuma orientação assim cristã, como eu disse, né, faz 11 anos, eu acabei abortando e não aconselho ninguém a fazer isso, é uma experiência muito ruim, né, te marca pro resto da vida, você nunca esquece. Não é como arrancar um dente, é uma cicatriz que fica ali na sua alma pra vida. Enfim, né? Porque pra mim eu tava matando o meu sonho, o sonho que eu tinha a vida toda, acabei, né, fazendo isso. E passaram os anos, depois eu me casei, quando eu me casei eu engravidei, e tava indo tudo bem, só que quando eu cheguei na semana 16, que é quando a gente já completa os 4 meses, eu me senti assim, tava me sentindo estranha e eu nunca, né, não tinha muita experiência. Enfim, fui trabalhar, tudo normal, no meio do dia eu fui no banheiro e quando eu fui no banheiro minha bolsa estourou. Entrei em pânico, o bombeiro me resgatou, tudo mais. Para resumir a história, fiquei uma semana no hospital, mas meu bebê não sobreviveu porque a bolsa estourou mesmo e o líquido não conseguiu se renovar o suficiente para manter o bebê vivo. E eu fiquei muito mal, né? Não voltei no médico, minha médica tampouco me procurou e passaram anos assim sem eu buscar o porquê que aquilo tinha acontecido. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu engravidei de novo. Isso já era 2014. Mas com 2 meses eu perdi o bebê. E a mesma coisa, não fui atrás para saber o porquê.
E em 2018 eu engravidei. E aí eu fui, porque eu falei, não, alguma coisa aqui não tá, né, normal, não tá como deveria ser. E aí meu médico disse que a minha cervix era muito curta, que se eu podia ter nascido assim, ou isso podia ter sido ocasionado quando eu fiz o aborto, que eu comentei aqui, mas que não tinha como ele dizer, olha, foi um fator seu ou aconteceu pelo aborto. E não sei se algumas pessoas podem conhecer, ele me disse que eu tinha que fazer uma cerclagem, que é eles costuram a sua cervix para quando o bebê ganha peso, não estourar a bolsa e o bebê não vir a nascer antes do tempo. É isso. Mas a médica que ia fazer esse procedimento, ela achava que eu não tinha problema nenhum, que só tinha sido coincidência. E quando eu fui fazer o ultrassom para ver como estava o bebê, exatamente às 16 semanas, a minha cervix já estava totalmente aberta, já não tinha mais nada que fazer. Ou seja, eu corri para o hospital, mas não consegui salvar o bebê. E aí foi quando eu disse que em 2018 eu, falando com Deus, falei assim, ou o Senhor me leva daqui, porque eu não tô colhendo nada nesse país, eu tô aqui sozinha. E as coisas não estão bem. E orei muito, minhas amigas, né, minha família em Cristo também orando comigo. Até que Deus me lembrou que eu sempre quis morar aqui na parte norte dos Estados Unidos. Eu tentei uma vez ir para New Jersey, mas não deu certo. E uma amiga minha já morava aqui, em Massachusetts. Eu entrei em contato com ela, expliquei que eu estava, assim, era minha última carta para os Estados Unidos. Ou dava certo, ou eu ia voltar para o Brasil. E o meu pensamento era o quê? Vim para cá trabalhar e fazer uma inseminação artificial. Era isso que eu queria fazer. E pedir a Deus. No assim, caso, você ia ser mãe solo. Você queria ter um filhinho. Ok. Porque isso é bem importante, esse ponto aí. Uhum. Tá, vim pra cá, conheci, como eu comentei no começo, gostei. Quando foi dezembro, eu pedi as contas do trabalho que eu tava. E dia 31 de dezembro eu viajei, de 2018, da Flórida pra cá. E estou aqui desde então. E tudo foi fluindo. Veio o trabalho, primeiro eu consegui um trabalho part-time, que nem pagava, assim, pagava minhas contas, mas não sobrava. Depois fiz entrevista nessa empresa que eu trabalho até hoje. Fiquei um bom tempo, assim, tendo 2 empregos. Mas no fim, depois acabei só ficando com o full time mesmo, que é o emprego que eu tenho até hoje. E alguma coisa sempre me chamava a atenção aqui da cidade que eu moro, Walton. Eu pegava o trem, passava por aqui sempre, mas não sabia o porquê. Acabei vindo morar aqui, buscando um quarto para morar, aluguei. E nessa casa eu conheci a bênção do meu esposo, o Oscar. Que bem. E não estava nos meus pedidos para Deus. O que eu pedi para Deus é que eu queria um emprego, que eu pudesse me bancar e bancar os meus sonhos. Enfim. Depois de, acho que 6 meses que a gente se conheceu, a gente veio morar junto. E a gente sempre conversava, o que você quer da vida, né? Quais são os seus planos, e a gente sempre teve isso de que, eu quero ter uma família, quero ter filhos, eu também, então, também quero casar, eu também. Mas o casamento não estava como, assim, o top da lista. Enfim, né? Isso em 2019, passou 2020, todo mundo sabe, né? Pandemia, todo mundo trancado. E 2021 eu engravidei. Em fevereiro eu fiz um exame, deu positivo, e era o nosso plano mesmo, né, de ter nosso bebê. Só que chegou de novo na bendita semana 16, eu com a cerclagem, eu tinha colocado a cerclagem dessa vez, a minha bolsa estourou, e de novo, tudo de novo. Só que dessa vez, de 2021, assim, para mim foi a gota d'água.
né? Eu sofri muito e me doeu mais ainda porque eu via ele sofrendo. E para mim era tudo assim, é minha culpa, né? Eu tô carregando essa, como eu disse uma vez, assim, eu me sentia amaldiçoada. Eu tô carregando isso. E fiquei muito mal, mas continuei indo no médico. E aí o médico me disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eles já não aconselhavam a cerclagem, e que eles não garantiam se eu ia engravidar ou não, e se eu engravidasse, que talvez ia ser uma gravidez muito delicada, né? Eu falei, ok. Fiz a cirurgia, eu perdi a bebê em maio, quando foi em outubro, eu conversei com o médico, dezembro eu fiz a cirurgia e viajei. Falei, pô, Oscar, eu vou pro Brasil, passei quase 2 meses no Brasil. E foi muito bom para mim, porque eu vi que realmente, assim, a vida que a gente leva junto era o que eu queria, porque todas as vezes que eu ia pro Brasil, eu não sentia falta dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu senti falta da minha casa, né? Do meu companheiro e tudo mais. E antes de eu viajar para o Brasil, a gente tinha conversado e falar, então, né, a gente vai casar, tá, sim, vamos. E ele me disse, então, quando você voltar do Brasil, a gente vê data, essas coisas. E no Brasil, estando lá, eu pensando, eu encontrei a data e falei, ok, né, então é isso. Voltei para cá, fevereiro de 2022. Quando foi maio de 2022, a gente casou. Para honra e glória do Senhor. Mônica estava lá. Eu estava no casamento da Ari. Muito lindo. Muito lindo. Foi um casamento muito lindo. Todo mundo da igreja ajudou, decoração, desmontar também, né? Quando a gente terminou a festa. Então foi bem assim, bem do jeito que Cristo gosta, né? O corpo de Cristo trabalhando junto. Então foi bem bacana. Enfim, passou 2022, mas eu sempre naquele pensamento, né? Ah, agora casei, então, né? Vamos lá, agora eu vou engravidar. E não acontecia. Não, nada. E chegou uma época que já estava estressando tanto eu quanto ele, porque todo mês eu fazia aqueles testes de fertilidade e falava, ah, você tá fértil esse dia, ah, esse dia, sabe? E acabou assim, ficando uma pressão, tanto para mim quanto para ele, porque falava, pô, né, sai que você tá fértil, mas e cadê? Não, né? E eu comecei a entrar assim em depressão mesmo, estava muito mal. E foi quando eu procurei uma psicóloga e ela começou a me ajudar nisso. E eu comecei a falar, olha, né, já perdi tantos bebês, tá acontecendo isso tá atrapalhando minha vida, tá atrapalhando minha vida sentimental, amorosa e até minha vida com Deus, porque para mim é como assim, Deus já tinha revelado que sim, eu ia ter filhos, mas o que eu não estava entendendo é que ia ser no tempo dele, né? Da forma dele, não como a gente traça na nossa cabeça, ah, agora eu casei, então não tem mais desculpa, agora Deus tem que me dar o que eu quero. E não é assim, né? Eu até, quando eu fiz o chá de bebê da Alfa, eu coloquei uma passagem, né, que é de 1 Samuel, quando a Ana diz, eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que eu pedi, mas também a Ana pedia já fazia muitos anos, né? Não foi a única vez que ela pediu. Só que teve um momento em que ela realmente pediu de tal forma que Deus falou assim, agora sim, minha filha, agora eu vou te dar o que você quer. E eu creio que foi, assim, uma trajetória para mim entender isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, porque eu sou cristã, porque eu vou para a igreja, porque eu ajudo, eu faço isso e aquilo, e cadê? Você praticamente não, você está barganhando com Deus, e Deus não barganha, né? Não tem isso, né? A palavra dele mesmo diz, não tem nada que você faça que faça Deus te amar mais do que ele já te ama. Ele já te ama, é você seguir os preceitos dele e entender que o caminho é ele que traça, né? Amém. Enfim, passamos, né, 2022, aí em 2023
eu coloquei na minha mente, falei assim, Senhor, eu vou fazer a minha parte e o Senhor faz a sua no seu tempo. Não vou mais, assim, ficar como eu ficava. Tinha dias, assim, que eu tava, assim, que nem eu me reconhecia, né? Tava muito mal. E aí, quando foi no final não, mais ou menos para meados de 2023, eu comecei a conversar com o Oscar, eu falei assim, olha, a gente não tá engravidando, e eu creio que a gente tem que procurar alguma clínica de fertilidade. Ele não queria. E isso foi se alastrando até mais ou menos outubro. Em outubro eu fiz 2 consultas online. E até veio um médico brasileiro, eu nem sabia. Ele conversou comigo e comentou: minha esposa, ela trabalha numa maternal fetal medicine, que aqui mais ou menos para traduzir, é uma clínica que cuida de grávidas, mas grávidas com um certo nível de risco, né? Você tem um risco durante a gravidez. Conversei com ela também e ficou de eu fazer exames em novembro. Fiz os exames e assim, e o meu esposo ia fazer os exames em janeiro, porque ele não quis fazer em novembro, dezembro passou. E aí o combinado era ele fazer a parte dele em janeiro. Chegou dezembro, eu tirei uma semana de férias e assim, curtindo com ele, passeando e tal. Mas teve um dia que eu me senti estranha, eu tava na academia Ô, e Ari, quem é mulher. eu Oi. queria te interromper, abrir um parêntese aqui, só porque Uhum. você me falou, você me falando, e me veio assim um filme, desde o começo, desde quando eu te conheci, e eu lembrei de um dia que eu estava fazendo uma pregação, que foi daquelas bolsas que a gente botava nos pés da cruz. Você lembra? Ah, eu lembro. O Fabinho esses dias estava me lembrando, no dia que a gente estava evangelizando na rua, e ele me lembrando das pregações, que eu sempre trago alguma coisa assim para a pessoa lembrar daquele dia. Foi assim, que às vezes não lembra do que eu falei, mas lembra que eu fiz alguma maluquice. Não, eu Né? lembro muito bem, Você e esse dia foi o dia que dia? eu fui, porque eu fui realmente colocar o meu passado, e você veio e disse, filha, eu nem lembrava mais disso. Ou seja, a gente aceita Cristo, você se batiza, ou seja, né, quando você se batiza, supostamente você é um novo ser, uma nova criatura, mas muitas vezes é você mesmo que não se dá o perdão. Isso. E aí eu percebi naquele dia que eu não estava mesmo, que Cristo já me havia, mas eu não tinha liberado perdão para mim mesma. O interessante é que foi isso, né, Ari, que a pregação foi a respeito disso. Tipos de perdão. Sim. Você perdoa os outros. Aí chegou na parte, né, de perdoar a si mesmo. E aí foi quando nós movemos a cruz lá para frente, eu trouxe várias mochilas, né, e eu falei assim, aqui tem pessoas que precisam se perdoar, e ela precisa pegar essa carga que ela carrega e ela tem que botar na cruz, porque a partir daí o Senhor vai fazer algo na vida dela. E o interessante, sabe, o interessante é que num dia, não sei se foi esse dia que eu botei a mão, eu sabia que ela queria engravidar, eu botei a mão no ventre dela. Eu sei que muitas pessoas profetizaram e falaram também, né? Mas assim, porque quem faz não é a gente, é Deus. Mas naquele dia tipo assim, foi aquele negócio e eu tirei a mão e o Senhor falou: por que você está com medo? Quem vai fazer não é você? Só profetiza a vida. E eu falei, né? E eu morro de medo dessas coisas. Né? Às vezes, quando eu vejo, eu já estou falando, e depois as pessoas vêm para mim e falam, Mônica, aquele dia. Mas eu tenho medo, porque a responsabilidade de você falar alguma coisa da parte de Deus é muito grande. Então, quero abrir esse parênteses aqui para deixar para vocês que estão assistindo e vão assistir. Quando o Senhor colocar na sua mente, não fala eis que te digo, ou que eu vi, não. Quando o Senhor colocar na sua mente, você está na presença de Deus, você tem certeza que o Espírito Santo está sobre a sua vida, você não está vivendo uma vida de pecado. Você é pecador, mas você não está vivendo uma vida de pecado. Então, quando o Senhor colocar alguma coisa no seu coração, profetiza, porque não é você que vai fazer.
Não sou eu que vou fazer. É sobre o poder do Senhor que opera através da minha e da sua vida. Então, se o Senhor falar com você, profetiza vida, você profetiza vida. Profetiza bênção, você profetiza. Por quê? Porque não é você, não sou eu, não tenho poder para nada. O poder é do Senhor que usa através da nossa vida. Naquele dia, tipo assim, veio aquele impulso para eu falar, sabe? E o Senhor tinha falado, filha, eu não me lembro mais disso. E Deus, assim, eu botei a mão, sabe? Eu falei assim, aí eu tirei, fiquei com medo. Mônica tirou. E naquela hora o Senhor falou assim, mas você está com medo de quê? Você não vai fazer nada aqui, você não sabe nem o que você está falando, né? Sim. E assim, porque às vezes aquela palavra que você libera, o Senhor tem misericórdia tanto da sua vida como da pessoa. E faz acontecer, porque tudo é Ele, né? Tudo é para Ele, né? O começo é para Ele, o final é para Ele, a glória é para Ele, a Alfa é para Ele, a Ariela é para Ele, eu sou a Nilma, você é. E tudo que nós fazemos em nome dele é para a glória dele. Desculpa, Ariela, eu tinha me veio assim e eu precisava trazer isso. Foi muito bom você falar isso, porque me lembrou algo que eu fiz. E eu decoro minha casa para o Natal, é a única época que eu decoro, né? E em 2022, os americanos têm um costume, eles dão uns sininhos de presente, né? E eu comprei um, e 2 deles eu coloquei, um eu escrevi alfa e o outro eu escrevi ômega, e coloquei de papai e mamãe, né? E ficou na árvore de Natal, todo ano eu colocava, 2022 eu fiz isso, 2023 eu fiz, e esse ano, se Deus quiser, eu vou fazer de novo. E eu também tinha uma caixa. Né? Um ato profético, né? Eu tenho até hoje uma caixa que eu coloquei umas roupinhas que uma vez eu saí para Boston e eu vi um conjuntinho assim de macacãozinho, e alguma coisa me falou, compra. E eu falei, pra que eu vou comprar isso? Eu nem tô grávida, mas comprei esse conjunto esse joguinho e um sapatinho e deixei dentro dessa caixa. E ano passado, alguma coisa me falou, eu não tô vendo o que você quer ali na sua árvore. E eu fiquei pensando, eu fui, peguei a caixa e coloquei ali na árvore, né? E ok, passou. Quando passou Natal, quase Ano Novo, eu comecei, o que eu ia dizer assim, quem é mulher sabe, quando a gente vai ficar, né, ter o nosso período, né, o seu corpo também tem alguns sinais, e eu tava sentindo um desconforto muito grande nas minhas mamas, e eu falei, porque tá pra vir meu período e toca a vida, né, vida que segue. Só que chegou no dia 31, exatamente dia 31, eu acordei muito incomodada. E eu sempre tinha teste de gravidez em casa. E aquilo ficou, né? Tipo, eu falei assim, não, eu não vou fazer. Porque sempre dá negativo. Eu tô cansada de fazer teste e dá negativo. E aí eu peguei a caixa na minha mão e eu sou bem assim, né? Como diz meu esposo, eu sou mandona, né? Então, às vezes eu quero fazer as coisas e eu não converso com ele. E eu já tinha levado umas palmadas do Espírito Santo me dizendo, né? Uma carne, né? Então, vocês têm que conversar antes de fazer as coisas. E eu acho que eu passei umas 2 horas aqui na sala, orei, fiz meu devocional e ficava na minha cabeça, faz o teste, faz o teste. Aí perguntei pro Oscar, faço o teste ou não? E ele me disse, você que sabe. Eu falei, não. Sim ou não? Eu só tenho uma resposta. Sim. Respirei, fui no banheiro, fiz o teste, mas eu não queria olhar, ele ficou para olhar. E foi os 3 minutos mais longos da minha vida, que não passava. E de repente eu escutei ele gritando, yes, yes, yes! E as lágrimas correram e eu assim, não acredito. E ele, ai, baby, sim, sim. Deu positivo, deu positivo. E na hora veio na minha cabeça, pega a caixa. E aí peguei a caixa, abri a caixa e mostrei pra ele, que já tinha várias roupinhas. E ele, mas você já sabia? Eu falei,
Não, essa caixa era a minha caixa que eu montei sabendo que um dia eu ia abrir ela. Não sabia quando. Então, assim, foi o melhor 31 de dezembro da minha vida, foi ano passado. E a gente, Glória, aleluia. Deus foi. cumpriu no ano, né? Não deixou nem virar o ano. Aham, e como eu disse, eu não tava assim, mais naquela coisa, naquela loucura de como outros anos eu passei, falando, ai, mais um ano passou e eu de braços vazios, né? Enfim, e Deus foi assim, e eu me lembro que quando eu orava, né, dizendo, conversando com o Senhor, eu falei assim, Senhor, a única coisa que eu te peço é que eu tenha uma gravidez saudável e que o bebê venha saudável. Porque todo mundo me dizia, você vai ter uma gravidez de risco e não sei o quê, e blá, blá, blá. E eu, ok, né? Ok, assim, né? Entre aspas, assim, para Deus tudo é possível. E no fim, eu trabalhei praticamente até ganhar minha bebê, não parei de trabalhar. Né? A Alfa nasceu numa segunda, eu trabalhei até quarta. Nós tomamos nosso chazinho, né, Ari? Uhum. Trabalhei até dia pra quarta. cá. E só tirei quinta, sexta, né? E o final de semana de férias, né? Férias, entre aspas. Tanto que eu fiz minhas fotos de meu ensaio de maternidade, eu fiz no domingo e ela nasceu na segunda. A fotógrafa falou, não, você realmente, né? E uma coisa que ficou muito emblemático no nascimento dela também foi o seguinte, a Mônica deve lembrar, eu fui num retiro com a Mônica em 2022, Uhum. e eu já estava numa campanha. Aquele retiro foi maravilhoso, né, Ari? Uhum. Nós saímos de lá tudo de mão cheia. Sim. E eu estava fazendo uma campanha em prol das famílias, né? Eu e minha melhor amiga do Brasil e mais algumas mulheres, a gente se juntava todas as noites para orar pela família de cada uma e, obviamente, meu pedido era, né, que eu pudesse, né, ter os meus filhos. E passou. A minha melhor amiga nasceu no dia 19 de agosto e a minha filha nasceu dia 19 de agosto. Né? E eu tava louca para contar para ela e eu não conseguia porque ela trabalha à noite aí no Brasil. E eu falava, meu Deus, eu tenho que falar, né, com ela, eu não conseguia. Uns dias antes da Alfa nascer, eu falei, olha, se você não me atender, eu vou ter que te mandar por mensagem. Ela falou, não, Ciara, ela tá assim, é porque é importante. E quando ela ligou pra mim, eu falei, adivinha que dia que a Alfa vai nascer? Não sei. Falei, dia 19 de agosto. Ela, ai, glória a Deus! Deus tá me dando o melhor presente do mundo. Ela falou, ai, a gente orou tanto, né, amiga? A gente pediu tanto, tanto joelho, tanta, né, cara no pó. E, né, e foi muito bom ver ela dizendo, né, ai, o melhor presente de aniversário da minha vida, né, né, o milagre vai nascer no dia do meu aniversário. Então, hoje eu comemoro o aniversário de duas pessoas que eu amo muito, que é minha melhor amiga e minha filha ano que vem, que vai completar aí 1 ano, e 99. O que você ia falar sobre o retiro? O que aconteceu lá? Fiquei curiosa. Não, no retiro foi muito interessante, porque eu depois, né, que eu digo assim, realmente caminhada com Cristo, a gente vai aprendendo muitas coisas e muitas vezes tem gente que vai dizer que isso não existe. Você leva cargas, né, dos seus antepassados, dos seus pais, né, coisas que aconteceram que você não fez, mas o erro continua, né? Então você tem que quebrar aquilo. E eu, antes desse retiro, eu acabei descobrindo que também já haviam acontecido abortos na minha família. Antes de eu ter feito isso, já havia acontecido antes. E era algo que eu tinha que trabalhar para quebrar. E eu vou ter que trabalhar com a minha filha também, para que ela não, né, cometa os mesmos erros, os mesmos pecados. E nesse retiro, teve um momento que a Mônica vai lembrar, a gente lá orando, né, recebendo do Espírito Santo, e uma irmã me pegou assim, né, eu de olhos fechados, e ela começou a falar comigo, e ela falava muito assim, que Deus estava me libertando de algo que tinham feito no meu corpo, e
falava muito, algo que foi feito no seu corpo. E eu ficava assim, gente, o que foi isso? E eu saí daquele retiro pensando naquilo, sinceramente, não sei, né, o que foi. Mas ela falava aquilo, né? Deus está quebrando isso hoje, né? E eu fiquei pensando mesmo, que será que ele quebrou? Mas falando, Senhor, eu aceito, eu recebo e seja feita a sua vontade, né? Sem saber, muitas vezes eu pensei, será que é Deus falando, olha, não, né? Esquece isso aí, que não vai rolar, né? Você não vai ter filhos e tudo mais. Mas não foi algo que aconteceu, não sei o que é, e tem muita coisa do mistério, né, de Deus que a gente não vai saber, né? Se quando chegar lá na glória, ele quiser contar bem, se ele não quiser bem também, você aceita, né? O que vier dele, você aceita. E isso me fez lembrar muito de números, né? Tem uma passagem, Deus falando com Moisés, quem quiser ler aí, que tem número 6, que vai do 24 ao 26, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levantou o seu rosto e te dê a paz, né? Que é até um hino, né? O blessing, né? Que a gente canta muito. A bênção de Israel. A bênção de Israel, né? E realmente falando sobre isso, é a misericórdia, né? Como a Mônica põe no Joy. A gente, humano, tendo uma necessidade, Deus tendo misericórdia de nós. E para mim foi muito bom. Não vou dizer que eu não tive preocupações, acho que qualquer mulher que está grávida, que pretende ter filhos, que já esteve, a gente sabe, você fica preocupada, né? Você quer saber se o bebê tá bem, se o bebê não tá, o que você pode fazer, o que você não pode, fora o cansaço, né? A vida cotidiana, mas eu só tenho a agradecer a Deus, Ele me deu a gravidez do jeitinho que eu pedi. Passei por momentos de medo, chegou um momento que a minha médica pensou que eu estava com pré-eclâmpsia, porque eu estava muito inchada, eu passei uma semana assim mal, tirando minha pressão todo dia, para ver se a pressão não estava alta, e depois veio, talvez você tenha diabetes gestacional, tem que medir o açúcar todos os dias, e não come isso, não come aquilo, e sabe, não era... Tinha dia que eu esquecia, aí eu tomava um copo de refrigerante, aí o açúcar ia lá em cima, eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Então, mas de dizer assim, tive que ficar de repouso, tem que ficar minha médica me proibir de fazer alguma coisa? Não, a única coisa que eu não fiz foi exercício, né, que eu já sabia, ela pode caminhar, eu caminhava todos os dias, mas ir na academia já não podia mais, mas de resto foi tudo tranquilo, todos os exames que fazia da alfa, tudo bem, só na semana 35 que a minha médica falou que ela estava muito grande. E eu falei, o que eu faço? Ela, a bebê tá muito grande, vai ter que nascer na semana 37. Eu falei, não, ela vai nascer no dia 19. E a minha médica, Ariela, eu falei, não, ela vai nascer dia 19, é dia 19 o dia que ela vai nascer. E aí tive que voltar de novo e toda semana, aí passou semana 36, ela tá bem, 37 tá bem, semana 38 tá bem. E aí nasceu no dia 19, do jeitinho que a gente planejou. E ela bate o maior papo. Você vai mostrar a alfa ou não? Cadê? Tá dormindo? Não, ela deve estar mamando, o Oscar. Esquentar o leite para dar uma mamirinha para ela. Ela bate o maior papo, você precisa de ver. É muito pequenininha, mas ela conversa e olha para você e conversa, coisa mais linda. Ela já acha que ela pode andar, que ela quer ficar em pé, e ela vai fazer 3 meses, né, na próxima semana. Mas Deus é bom demais, glória. Deus é maravilhoso, e o que eu só queria complementar aqui, que
tudo foi feito assim para agradecer a Deus, né? O chá de bebê da Alfa também foi basicamente igual ao meu casamento. Todo mundo ajudou, né? A grande amiga emprestou a casa, a Eliane, o Fabinho e a Thalita que estão aí na live, ajudaram muito, a Kátia e o Alexandre, sabe, assim, foi de novo, né, o corpo de Cristo aí trabalhando, e eu queria, e quando eu pensei nas lembrancinhas, eu falei assim, eu quero fazer algo bonito, mas que também remeta ao Senhor, né, que as pessoas vejam que isso aqui não é fruto do homem, isso aqui é fruto de Deus, né? Se tá rolando essa festa aqui é porque Deus está operando. E aquele versículo de 1 Samuel foi um dos versículos que eu coloquei para ter nas lembrancinhas. O meu E foi de teve Romana. O meu foi de Romana. e teve o cântico de vitória, né? Que é Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Pergunta Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E voltando, né? Quando eu era criança, eu tinha uma tia que faleceu, já está na glória, graças a Deus. E todos os dias de manhã a gente orava e no final a gente terminava com esse versículo. E era engraçado assim, por ver nós crianças, e no final a gente dizia, quando ela falava, quem será contra nós? E a gente dizia, ninguém, né? Então, isso ficou gravado na minha mente, toda a minha vida. E quando a Thalita me perguntou qual os versículos que eu queria, Romanos foi o primeiro que veio na minha cabeça, e depois Samuel, e vou deixar aí, porque é um pouquinho longo, então se o pessoal quiser ler, depois lê Salmos 103, versículo não, os versos 17 e 18, que também falam muito da aliança entre Deus e o homem. Então, o que eu posso dizer é que basicamente isso pode parecer loucura para aqueles que não creem, mas quando você entrega, né, sua vida, seus planos a Deus, ele realmente trabalha. E ele trabalha no silêncio, ele não faz barulho, né? Por isso que a gente se desespera e chora e se deprime, porque acha que ele não está ouvindo, que ele não está trabalhando, mas ele está trabalhando ali do jeitinho dele, no silêncio, ali nos bastidores, e quando você menos espera, o seu teste sai positivo e tudo vai acontecendo conforme a vontade de Deus. Amém. É isso Testemunho mesmo. forte. Glória a Deus. Muito bonito, muito forte. Muitas chaves aqui, né, Mônica? Muitas chaves, né? Eu amei o testemunho, como eu falei, que às vezes quando eu tô um pouco assim, igual a Ariela falou, às vezes eu não tô. Eu tô nessa fase, inclusive. Tem algumas coisas que eu peço que, sinceramente, eu não vejo movimento nenhum. Nenhum. Não, a circunstância tá desfavorável, não tem vento, nem para a direita, nem para a esquerda, tá tudo parado, mas ouvindo esse testemunho, né? Que é um lindo testemunho, realmente a gente vê que o Senhor ele trabalha no tempo dele. O tempo é dele. Sim. E com Sempre. certeza a Alfa está aí para trazer muita alegria para o casal, né, para a família, para ser diferença na geração dela. Tá precisando de pessoas realmente para fazer diferença e para glorificar o nome do Senhor, porque ele faz. Ele dá a ordem e é isso. E a ordem ela vai ser cumprida. Vai acontecer. Sim. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se ela tá. Ela tá dormindo, Bê? Quanto tempo é assim? Sim. Ela tá aqui porque ela quer mamar. Tá aqui, ó. Olha o tamanho.
Gente, mas que coisa mais linda! Que bênção! Uhum. Olha lá, ela rindo. Ai, que delícia, gente! Olha que delícia! Que bênção! Ela Meu Deus! conversa, ela bate uma papo. Na igreja tava eu com ela no colo e ela bateu uma papo. Falei, Alfa, passou pra botar nós pra fora. E eu sentada na primeira fila e ela batendo um papo comigo, minha filha. E eu... Deu certinho, porque a gente, de vez em quando saio de dentro da alma, assim, aquela interação que não era para eu falar e ela concordando comigo. Oh, meu Deus! Gente, mas que linda, linda, linda demais! Parabéns, parabéns, Ariela. E esse é o milagre que o Senhor deu para Ariela. O presentão para Ariela e para o Oscar. Ari, o que você quer deixar aqui nas nossas considerações finais, antes que a gente se dirija para o final, eu e a Nilma? O que você quer deixar aqui para fechar aqui a sua participação? O que você quer deixar para as pessoas que nos acompanharam? Muita gente querida que está aqui conosco, nos acompanharam, né? Teve bastante interação, foi muito legal. Bem, o que eu quero deixar é o seguinte, muitas vezes os seus sonhos vão parecer banais, né? Principalmente entre as mulheres, dizer, eu quero engravidar, as pessoas, isso aí qualquer um, acontece com qualquer um. Não. Tem muita coisa que talvez para você foi fácil, né? Num piscar de olhos aconteceu. Não quer dizer que com a irmã do lado vai ser da mesma forma, né? Então, não se deixe levar pela falta de empatia, né? dos irmãos, às vezes. Né? Se apegue ao Senhor. Faça como eu, se você está vendo que você não está conseguindo sozinha, procure ajuda, né? Minha terapeuta me ajudou muito, ok? Então, assim, como está na palavra de Deus, a gente não nasceu para estar sozinho, né? Então, Deus, sim, Ele faz, mas eu creio que se Ele permite que existam médicos, engenheiros, terapeutas, é porque Ele quer que a gente ajude um aos outros. Então, procure a ajuda que você precisa, mas sempre com Ele em primeiro lugar, né? Quando eu comecei minha terapia, eu disse, eu sou cristã, eu acredito em Deus, e perguntei para ela se isso era algum problema. Ela falou que não. Então, a gente pode começar a trabalhar. E isso, né? Mantenha o foco e sempre colocando Deus como seu guia, né? Aquele que te leva, que pega na sua mão e fala, esse aqui é o caminho. Por muitas vezes você vai achar que não é, mas se lembre que Deus é Deus, né? Ele sabe de todas as coisas. Né? Nossa jornada aqui é curta e a gente vai passar a eternidade com Ele. Então, creia que Ele faz. Né? Amém. Amém. Nilma, as suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu quero agradecer, né, primeiro a Ariela, por ter compartilhado conosco esse testemunho, edificou a nossa fé, edificou a minha fé. Eu tenho certeza que vai reverberar aí no mundo, né, Mônica? Vai rodar aí o mundo. Muitas pessoas não assistem ao vivo, mas depois elas assistem, né? Glória a Deus por isso. E o Senhor realmente ele tem utilizado esse canal, Papo com Elas, como uma ponte mesmo, como um bálsamo, né, Mônica? Para honra e glória dele. E eu fico muito feliz, Ariela, com seu testemunho. Muito obrigada. Sua família já é mais que abençoada e que o Senhor continue te dando força, te dando coragem, né? E a Alfa, ela, como eu já falei, ela nasceu para fazer uma diferença muito grande no reino nessa geração. Está mais que abençoada em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela família. Né? E realmente você travou uma guerra contra o passado, contra
né, adversidades, mas o Senhor quem te deu a vitória no tempo dele. Uhum. Como está aí o versículo, né, Eclesiastes 3.1, né? Tudo tem seu tempo debaixo dos céus. Que nós também possamos esperar o tempo de Deus, né, Mônica? Isso Que nós mesmo. possamos ter essa resiliência, essa força. E você viu, né, no finalzinho do testemunho, ela falou que quando ela já não estava pensando, ela já te entregue. Que nós possamos ter esse coração também entregue, né? Ao invés da gente tentar controlar o tempo, controlar as circunstâncias, né, Mônica? Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que entraram. De novo, meus alunos tiveram algumas participações aqui, eu agradeço. Hoje, muitas pessoas interagiram pelo chat, eu agradeço demais, né? Falaram um lindo testemunho, glória a Deus, aleluia. Que bolotinha linda, concordo, preciosa, foi uma bênção, amém. E daqui a 15 dias nós voltamos, né, Mônica? No nosso daqui a 15 dias será o nosso sétimo. Olha aí o número profético, ó. Nosso sétimo encontro do Papo com Elas. Isso. E agora a palavra está com você, Mônica. Obrigada. Eu tenho muito a agradecer, primeiramente, ao nosso Deus por ter nos proporcionado esse encontro e a Ariela pelo ter aceitado o convite. E nós já temos uma caminhada já de alguns aninhos. Nós tomamos aquele chá gostoso e falamos, temos aquele papo gostoso, né, Ariela, de vez em quando. E estivemos sem barriga, estivemos com barriga e agora vamos ter com a Alfa, né? O próximo vai ser com a Alfa. E muito obrigada a todos que estiveram aqui nos acompanhando, interagindo, o Fabinho, a Thalita, a Bia, a Natasha, ao Fábio, a Fabiana que esteve aqui também, eu creio, e todas as demais pessoas que eu não falei o nome, o Fabiano também esteve aqui, eu acho que a Rebeca também, ou a Renata entrou também. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, são pessoas da nossa igreja, e pessoas que entraram, saíram, pessoas que vão assistir, obrigado por estar aqui apoiando o Papo com Elas e fazendo com que alcance outras pessoas. E geralmente eu fecho com alguma frase, alguma coisa que eu escrevo, mas hoje eu quero fechar diferente. Deus tem me cozinhado esses dias com essa palavra e eu usei em várias ocasiões que eu tive oportunidade para dar algum tipo de palavra e eu quero fechar com ela. E assim, Deus falou muito, 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 muito comigo. Então, está em Gênesis 1, inclusive eu li isso na igreja, e tipo assim, isso aqui é para tudo. Quando eu fiz seminário, um dos professores dizia que tudo que você quer da Bíblia está em Gênesis de 1 a 3. Tudo, toda a explicação da Bíblia. É só a gente destrinchar que está toda a explicação de toda a teologia bíblica de Gênesis de 1 a 3. E eu vou ler 3 versículos somente. Diz o seguinte, são bem pequenininhos. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e das águas. E agora vem aí. E disse Deus. E eu vou repetir. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Amém. Você entendeu aí? Você recebeu aí? Eu recebo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E assim é na minha vida e assim é na sua. Assim foi na vida da Ariela e vai continuar sendo assim. No momento, está tudo escuro. Só tem trevas e água. E a única coisa que paira ali é o Espírito de Deus. Não tem nada. E assim como a Nilma falou, ela não está vendo nada. Tudo aquilo que ela tem orado e almejado, não está vendo nada. Ontem a gente em oração, a gente fazendo no grupo de oração, foi lindo. Hoje meu cachorro ficou doente, tá assim, um clima bem tenso aqui. Quem tem cachorro sabe disso. Você tem é como um filho. Hoje ele tá sem sair do lugar. Então, assim, e coisas acontecem. E a gente ora, e nada. Está tudo escuro, está tudo em
trevas, está tudo a água parada e somente. Mas lembra de uma coisa: está tudo escuro, está tudo parado, mas o Espírito do Senhor se move. Aleluia. E uma Nossa, palavra que ele eu disse, arrepiei. uma palavra ele disse: haja luz. E houve luz. Só isso que a gente precisa, uma palavra do Senhor. E tudo vai acontecer. E nós vamos receber aquilo que nossos olhos não estão vendo, porque nós não vivemos por vista. Nós vivemos por aquilo que cremos. Ariel, ela não via. Eu não via. A Nilma não via. E às vezes, no dia de hoje, estamos esperando uma outra coisa para mover o que está acontecendo isso. Mas nós não vemos. Mas o Espírito de Deus está movendo no meio das trevas que a gente acha que estamos. No meio do nada, do eco. Somente o mover. E às vezes nem ouvir o barulho das águas. As águas estão paradas. Mas o Espírito, ainda assim, o Espírito do Senhor está movendo. E ele vai dizer na sua vida, e ele vai dizer na minha vida: haja luz. E vai haver luz. Em nome de Jesus. E eu deixo aqui a minha boa noite, meu boa noite, meu agradecimento. E eu vejo vocês daqui 15 dias com papo com elas. Um beijo a todos. Amém. Amém. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.